A nossa aula de hoje é sobre desidratação. Vamos pensar na desidratação em dois aspectos. A desidratação após realizar esportes de uma maneira muito intensa, onde você perde muito líquido, onde você perde muita solução, ou mesmo uma desidratação por conta de uma diarreia. Vale lembrar que a diarreia é causa de mortalidade infantil no mundo todo. Eu quero debater aqui com vocês que tipo de solução, que tipo de água a gente deve tomar em caso de desidratação, seja por prática de esportes ou seja por alguma doença, como a diarreia. E para mostrar isso para vocês, eu elaborei um experimento bem simples. Consiste em onde a gente vai colocar. Eu vou partir a folha de alface, que a folha de alface é bem grande, e para vocês poderem visualizar o que ocorre durante o tempo do experimento, fica melhor, menos volume, ok? Consiste em adicionar a folha de alface em um meio bem concentrado, que é um meio hipertônico, e um meio menos concentrado em relação à folha de alface, que é um meio hipotônico. Então, eu vou adicionar, né, a folha de alface nos dois meios e daqui a 30 minutos a gente vai retornar para poder observar o que aconteceu durante esse período. Agora a gente vai adicionar, né? Esse aqui é o meio hipertônico e esse aqui é o meio hipotônico, tá? Menos concentrado e o meio mais concentrado. Agora a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Passaram os 30 minutos e a gente consegue observar que a folha do meio hipertônico tá murcha e a folha do meio hipotônico ficou bastante rígida, tá vendo? Observem que ela tá mais hidratada do que antes. É bastante evidente que a folha que ficou no meio hipertônico sofreu desidratação. Olha como ela tá murcha, né? Então, podemos observar aqui o processo da osmose, que acontece quando a água se move do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vou deixar um videozinho aqui para vocês lembrarem da aula de biologia qual é o processo da osmose. A osmose é um movimento do solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a modo de igualar as concentrações de ambos os lados. Vale lembrar que aquela solução que a gente colocou, a folha de alface e a solução hipertônica, ela se compara com a água do oceano, ok? É 30 gramas de cloreto de sódio por litro. Então, a gente já sabe que se a gente ingerir uma água muito salgada, muito concentrada, não vai ser uma medida eficaz para combater a desidratação, ok? Nesse caso de desidratação, não basta a gente consumir somente a água. Por isso, existem soluções isotônicas que apresentam uma concentração de sais e açúcares semelhante à concentração da nossa célula. Quando a gente diz que o indivíduo perdeu muita água, na verdade o indivíduo ele perdeu muita solução, que é uma solução encontrada que a gente pode considerar que essa solução é próxima ao soro fisiológico, com uma concentração de 0,9% cloreto de sódio. Então, o que acontece? Quando o indivíduo está desidratado, o ideal é ele repor com essa solução e não somente com a água ou com uma água muito concentrada. Ah, professora, e como fica a irrigação com essas águas salobras? Outro aspecto a ser discutido é como fica. Vamos dar um exemplo do nosso semiárido no Nordeste, onde a gente encontra água saloba, né? O que a gente faz na irrigação com essa água saloba? O que o sódio causa no solo?
A partir do momento que acontece a irrigação com a água salobra, essa água ela fica no nosso solo, né? O sódio no solo começa a quebrar agregados, fazendo dispersão das argilas no solo. Dessa forma, a argila migra em profundidade e entope os poros do solo. Quando chove, a água não consegue infiltrar porque os poros estão entupidos, causando assim um outro problema, que é o problema da salinidade no solo. O solo deixa de ser fértil. Então, nesse caso, qual a solução que deve ser usada, né? Que é usada no semiárido no Nordeste? Acontece, muitos produtores misturam a água, né, a mais concentrada com a menos concentrada, para ter uma solução menos concentrada do que a água salobra, para tentar diminuir, para tentar equilibrar a água e assim causar menos danos. Alguns, alguns produtores também optam por plantar certa área de forragem para a alimentação dos animais. Existem algumas plantas que toleram sal e têm quantidade o suficiente de proteína para poder alimentar os animais, ok? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando uma forma de estar melhorando e a gente vai se adaptando, ok? Na nossa aula, a gente viu dois aspectos sobre concentração de sódio. Primeiro, que a água concentrada, muito concentrada de sódio, a água salobra, a água do oceano, que foi a simulação que a gente fez aqui, foi com a quantidade de sódio que contém na água do oceano, 30 gramas por litro. A gente percebeu que essa água ela não é eficaz contra a desidratação. Qual a água eficaz? A gente aprendeu. A solução eficaz. A solução eficaz é a solução do soro fisiológico. Tem uma composição parecida com a composição da nossa célula, que é de 0,9% de cloreto de sódio por litro, ok? E um segundo aspecto, a gente percebeu sobre a irrigação com água salobra, né? A gente pode observar que para além das plantas desidratarem, também afeta o solo e pode ter efeitos irreversíveis, né? Eu espero ter ajudado vocês com a nossa aula. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu tô aqui para responder, ok? Tchau!